Merci beaucoup, très cher internaute. Il y a la chaîne YouTube Contrôle Diamant Vert à niveau du monde. Donc, le masolo commune de Moussou, donc il y a un style Moussou, il y a un Moussou. Je crois que bon monde a un bende, bon monde a simalanga bende, bon monde a battu na simalanga. Donc, tu as le logo a bengi physique. Tu as pas physique et ça la ni na nzuta mutu. Tu as importance à physique et ça ni. Papa, maman, tu négliges un moi trop. Ok, Moussala, Ozongi. Aux autres qui prennent le thé, moi croche c'est ça là bien, liboumé qui t'attend moi d'ambou, bah maman au salaire moi fille, tu as vu que tout ça on a Mars femme, tout ça on a Mars femme, mais toujours quand on a Kati, tout à la ma bende, tout à la, tout sur la professeur, tout le bas importance c'est physique, physique et le produit on est dans nous autres mutu, physique et le yana nini, et on a pas maladie nini, donc c'est un peu ça. Abonnez-vous massivement pour ne pas rater des news dans la chaîne Nabino Contrôle Diamant Vert TV. Tous en molo petit à petit au quota. Viens avec moi. Oui, merci beaucoup. Tous en la 4. Tous sur la physique et anime. Importance à physique dans notre monde. Merci beaucoup, fidèles gentlemen. Ouais, merci beaucoup. Contrôle Diamant Vert TV. Chaîne YouTube, chaîne OEO, et ça là bien à Batunyoso. Alors tout ça, professeur na biso a pembe nanga yende mtaza professeur a contrôler ba image nyonso boto mona yem mtazo encadrer yem mtazo diriger yem mtazo pesa donc tout sur la toyeba professeur eza papa maman ba olanda yo akoma fatigué na mamba physique ça zo lande pour moi be libumela munene a karaté parce que manque à physique ils ont empêché mon bébé même cause la durer à longtemps et au télément même un rapport sexuel, physique, ils ont empêché ma cambébélé. Donc, il y a une importance physique dans notre moto d'abord. A ginástica que é... A ginástica fazem parte de certas coisas. A ginástica contribui muita coisa na saúde do indivíduo. Em primeira água, os exercícios não foram feitos só para os atletas futebolistas, para os handebolistas, para aquelas pessoas que jogam basquete ou praticamente para as pessoas que estão ali, os fisiculturistas. Mas os exercícios foram feitos para qualquer saúde, para qualquer estado. Tem a mesma pessoa que pratica, está com problemas de saúde ou está com problemas de rins, tem exercícios apropriados para este certo ramo. Podemos trabalhar aulas aeróbicas para as pessoas que estão com a perda de peso. Essas pessoas que querem perder peso são aeróbicas. E anaeróbicas são para pessoas que querem ganhar peso. Temos fisioterapia, praticamente para aquelas pessoas que estão com problemas dos músculos, estão com problemas da coluna, estão com problemas, estão com maus jeitos nas tíbias, essas coisas todas, os exercícios que estamos a trabalhar acerca de desenvolver o corpo humano e praticamente realimentar ou alimentar a saúde que estava mal, para restabelecermos o batimento cardíaco. Já os exercícios ajudam no batimento cardíaco, ajudam também na parte respiratória, do desenvolvimento em si, certas coisas. Balobi Bendele Kouate, comprenez-nous, tous en Angola, direct, capitale Luanda, tous en vraiment dans Kata Palanka, na ginásio, nous sommes comme on Ce ginásio é DDN. DDN, vous pouvez savoir moi référence nango? Olha, a pessoa que pode descrever o DDN. Comment ça? Diogo. Maître, tout ça, pour ça. Alors, attendez, maître, est-ce que physique, gym, ça peut avoir des avantages? Olha, o ginásio tem muita vantagem, em primeiro lugar, a dar num indivíduo, num atleta, tem muita coisa. Ele só não constrói o músculo, não somente grande, mas ajuda no batimento cardíaco. Okay. É basicamente encontrar-se com um bom instrutor, uma pessoa que seja um bom personal trainer, que vai te dar os treinos consoante o seu estado de saúde, que não saia da norma, que não fuja da regra da tua própria saúde. Como estamos a ver, tem pessoas que foram operadas, foi operada, mas treina conosco. O facto de eu saber que esta pessoa é operada, eu não vou lhe subcarregar. Ok. Não vou. Oui. Vou dar treinos leves, que vai reconstruir o próprio músculo, mas vai deixar com que ele fique com uma saúde estável, boa, que não vai prejudicar. Ok. Então, qual é o conselho que tens a dizer àquele que está a te seguir? Porque este canal aqui é um canal muito conhecido no nível da internet e nível mundial. Então, se nós escolhemos vir fazer uma pequena entrevista aqui, não é em vão, porque achamos que nessa toda área, vocês são únicos
únicos que dão o vosso melhor. Então estamos em direto canal Control Diamante Verde, papa, maman, bazo landa biso, bazo prêter biso attention, bazo moi bokebi na likambango. Alors conseil nous allons pesa bango, bato bazo landa biso. Em primeira água, vou dizer o seguinte: o primeiro conselho que eu vou dar às pessoas, a gente não pode só sobrecarregar a nossa mente, dizer que eu não posso, não consigo e não faço. Na área do fisiculturismo, nada é tão difícil a ponto de você não conseguir fazer nada, e nada é tão fácil a ponto de você conseguir fazer tudo. Basicamente, você é a mente que controla o corpo humano. Então, todo exercício que te darem, você deve controlar pela mente. É só você dizer que eu posso e eu vou conseguir fazer. Fé, foco, determinação é o que mais nós precisamos num atleta. E para dizer para aquela pessoa que diz que eu não posso treinar, eu estou bem. Por vezes você não está bem. Você não está. Você tem um pequeno problema. A tua saúde já impede em certas coisas. Você não consegue desatar o teu próprio tênis. Você não consegue praticamente se vestir. Você não consegue ter aquela caminhada longa, a pressão sobe, a pressão baixa, você não consegue sair quando o sol bate. Então praticamente eu aconselho vocês a procurar um bom personal trainer, um treinador bom, alguém que possa seguir praticamente a vossa saúde. E antes de você vir para um ginásio, procura consultar primeiro um médico para saber o teu estado de saúde, o batimento cardíaco, o teu coração, como é que funciona. Aí é que você pode vir para um ginásio. Não vem só porque tens o objetivo de emagrecer, não. Procura mesmo ter o primeiro contato com o médico, depois você vem ter conosco. Esse é o conselho que eu posso dar. Não vá a um ginásio sem teres um médico. Exato. Porque tem que procurar saber se a tua pressão sobe ou baixa, e aquele menu, a receita que o médico vai dar com os treinos, você traz para nós e nós vamos dar esses treinos. Muito obrigado. Estamos aí em direito no nosso canal. Será que há o pessoal aí para mandar um rala, 2, 3 aí? Não tenho ninguém para cumprimentar. Em primeiro lugar, vou dizer abraços para os meus amigos, todos que estamos a trabalhar aqui no ginásio, todo mundo que trabalha comigo. Eu dou saudações a todo mundo e também para todo indivíduo que praticamente está a apreciar o trabalho do ginásio DDN, apreciou o trabalho do Hellboy da Juni, está a apreciar o trabalho do Kenny. Eu digo que sejam bem-vindos, votem mais em nós. O ginásio DDN está portas abertas. As aulas também para dizer que todos os sábados temos aulas grátis para todo mundo. Sábados é grátis? Sábados é grátis, não se paga nada desde de manhã até às 12. Não se paga nada, é aula grátis. Venham apreciar o nosso trabalho, a nossa forma de treinar. E se vocês gostarem, integrem-se ao nosso ginásio, é tudo. E nos domingos, estamos a prever que o ginásio passa a se abrir das 7 até às 12 horas fechou. Muito obrigado, domingo, donc dimanche de 7h à 12h, physique et ça là bien. Toujours lié à misuni trop, toujours lié à biloko trop, gâteau, formol, nini physique et ça là bien papa. Maman, même être un pasteur, même être un avocat, nani, physique et ça là bien. Physique et sa frontière. Donc c'est un peu ça. Toujours lié à professeur, il y a mon professeur, ou je peux ça makamuna bango. Donc c'est un peu ça. Tout à moi 2-3 élèves. Ceux qui pensent au professeur à Pessara, ils allaient capter. Donc, toujours côté sous la Kati, à part au Boutoumouna. Merci beaucoup, fidèle gentleman. Zela. Devemos praticamente controlar a alimentação. Nós africanos temos aquele defeito de comer na hora imprópria e procurar comer comida que não tem nada a ver com o nosso organismo. Praticamente de manhã temos a vitamina A, B, que precisam se alimentar. Aqui você enquadram tudo que tem a ver com a alimentação? Sim, enquadramos a alimentação, explicamos o que o aluno pode comer. E o indivíduo não pode sempre se alimentar de comidas frias ou pesadas. Tipo, há certos atletas que você vê em certo ginásio, quando acaba de treinar, vai procurar comer um fungo de ontem, que dorme. Agora quer comer feijão, não sei certas coisas. Não. Praticamente a gente deve primeiro saber o que a gente pode comer. E temos que saber, cada fruta tem quantos pH. Banana tem quantos pH, maçã, limão, laranja, essas frutas todas. O que essa fruta vai fazer no meu corpo? Quais são os efeitos dessa fruta? Depois do exercício, o que eu posso comer? O que eu posso pôr? Qual é o tipo de fruta que eu posso me alimentar para cuidar da minha pele? Então, essas coisas, alimentação em si conta.
e temos que saber controlar basicamente a nossa alimentação, sendo atleta ou como não sendo atleta. A alimentação regrada faz parte da vida de um humano, de uma pessoa que deve ter boa saúde. Vamos nos alimentar, não só comer, porque comer todo mundo come. Mas como estamos a falar de alimento, vamos procurar nos alimentar de uma boa forma. Saber que não vou comer para deixar o meu estômago não pesado, não cheio, mas repleto, de qualquer forma, que posso caminhar, posso fazer tudo, posso correr. Esse é um conselho que eu posso dar, controlar a nossa alimentação. Vou comprendre que toujours beta système de langue, pour ne pas peu biso. Donc c'est un peu ça. Prof, est-ce que physique, gym, et que sur la biso peut baxer biso peut me coller à vie na cena moyo? Sim, praticamente o ginásio nos ajuda a desenvolver certas habilidades, certas células que estão mortas também ou que estão fracas, porque as células mortas têm com constante praticamente o menu do médico, o tratamento do médico, essas células mortas revivem de novo, acordam. E as células fracas, com recomendações do médico, com os exercícios, você consegue fazer com que essas células fiquem fortes. Então, quer dizer que com os exercícios bons e bem traçados, bem controlados, com um bom personal trainer, você consegue caminhar para frente e ter uma boa saúde e uma longa vida, se praticares do jeito que está a ser. Papa, maman. Pour nous bien de souvenir au Moulaï, professeur a le biso physique et permettre pour qu'on peut délai à 80 ans. Donc ça fait du bien. Merci beaucoup fidèles gentlemen. Professeur au ticket sur côté, professeur aux ongles sous, aux professeurs faut supporter. Donc tout ce côté à la carte, merci beaucoup. On va voir. Epa baby, não sei o que tu queres realmente comigo. Eu quero aprofundar a nossa relação, mas tu não estás perto de mim. Quando ela vem, me sinto assim, estranho, fico esquisito, fico sem ar. O peito aperta assim, de tanto te amar. Eu te tenho como minha dama, meu apoio, meu tudo. Mas me dói, sabe? Fidèles gentlemen, Mano, fidèle gentleman, estamos aqui com o nosso irmão, boa tarde. Boa tarde. Mano, eu não sei, o que você acabou de fazer, qual é a vantagem dele no corpo? A vantagem dela é que nós estamos a trabalhar uma combinação de tríceps e costa ao mesmo tempo. A vantagem dela é que ele dá a parte da musculação do bíceps. Mano, transpiraste muito, o que é que se passa então? Olha, tens brigas com alguém? Não, faz parte do exercício, faz parte do exercício. Isso faz parte do exercício por quê? Porque a gente quando está a treinar, a tendência é soar, soltamos todo o calor que está por dentro para fora. Depois também não só. O exercício faz parte, o ginásio faz parte do corpo, porque ele ajuda muito o desenvolvimento muscular do corpo. E assim, por que ele opera a musculação do corpo? Porque ele, na qualidade que tu treinares, tu tens mais uma desenvolução do corpo. E o físico também assim. Porque ele muda a característica do físico do homem, a musculação, a resistência e a persistência. Porque quando nós treinamos, sentimos a dinâmica do corpo é outro. E o desenvolvimento também é outro. E quando nós estamos a trabalhar que é para podermos identificar o nosso corpo. Identificar no sentido bom, não no sentido negativo. E aí também, além disso, para uma aprendizagem, ele tem que começar primeiro no princípio, com acompanhamento do personal treino, só assim que depois ele vai ter outros procedimentos de como tem que fazer o exercício do ginásio. Estás há quanto tempo para você manter o teu corpo assim em forma? Combien de temps déjà pour nous ter a forma, boy? Olha, já há muito tempo, já estou a caminho de 5 anos. 5 anos, porque eu não estou a usar suplementos nenhum. Não estou a usar suplementos nenhum. Por isso é que para poder manter o corpo firme tem que treinar mesmo bastante. Muito antes de tu meteres o suplemento, tens que preparar primeiro o corpo, tens que preparar o físico, tens que preparar a musculação. Porque se não preparares a musculação, quando tu chegares para usar os suplementos, acabas por ter danos no corpo. Ok, é por aí. Então, qual é o conselho que tens a dizer a quem está seguindo em casa aí? Aquele papá que já não treina mais, aquela mamã que já não consegue mais correr, nem sequer atar o seu sapato. Conselhos não pensa bandecoba aqui mas mesmo na o que mambão não cangala cena por cá. Olha, eu aconselho
que venham para o ginásio, que fazem uma ginástica, acompanhem na televisão, tem o programa da TV Zimbo, todas as manhãs, acompanhem, aquilo vai ajudar, ajuda bastante, uma ginástica em casa, básico. É só acompanhar, mesmo que não tiveres o personal trainer, é só manter a atualização no canal 3, que é a Zap, não é? Eles sempre têm aquele programa do fitness, de manhã vai acompanhando os exercícios, mas faz bem. Tu tens que trabalhar para os papás que já não têm mais aquela resistência, tem que trabalhar, procuram fazer uma ginástica básica que é para manter sempre aquele corpo físico. Muitas das vezes é o cansaço. E quando vem praticando, correndo sempre, fazendo alguns saltos, ganha sempre uma boa disposição e tenha sempre uma resistência boa e uma saúde saudável. Porque ajuda muito, porque tudo que está dentro sai para fora quando a pessoa faz sempre um exercício básico. É por aí. Então nós vamos voltar mais contigo. Eu quero ver você a malhar mais. Vamos entrar aí para nós tentar dar o que nós podemos. Vamos gostar, então vamos para lá. Oba, vamos lá. Merci beaucoup, très cher internaute. Restez branchés, restez vraiment branchés. Parce que tout ça dans le système physique. Babi, tout ça dans le système physique. Donc, c'était pour ça, fidèle gentlemen. On va pas la salle. Donc, tout côté la carte. Merci beaucoup. Epa, baby. Não sei o que tu queres realmente comigo. Eu quero aprofundar a nossa relação, mas tu não estás perto de mim. Quando ela vem, me sinto assim, estranho, fico esquisito, fico sem ar, o peito aperta assim, de tanto te amar. Oui, merci beaucoup, très cher internaute. Toujours mon appétit. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Fidèle, il faut rater l'image, s'il te plaît. Tout ça, on a maître. Tout ça en direct, contrôle de Maver TV. L'imbisato kato pena musana. Papa, maman, Hollanda yo. Maître, bon dia. Bon dia si. Maître, affaire en Wezara, ni. Nous avons un problème dans mon toutoni. T'es ça, nous te posons en forme. C'est que nous ne battons pas Mahambo. T'es mal, il faut ça le sport. Et pour te éviter, on sait jamais. T'as qu'à loin des là. En bébé, nous sommes au monde. Et ça, des fois, ça nous autres, maître. Maître, bandi nango banda kinto bandi onka awa. Monsieur, oh, boss na bandi on a qui na sala ju. Na sala ju na dis pas mettre au besoin parce que ah toi là champion soka mbo mutaka ça biso. Maître bana poto bazolanda, bana Afrique, bana Asie, bana RDC même ba champion musupotika na RDC ba Hollanda yo mutula ba bita mutuna biso yona. Maître moi liloba à propos au état physique. Physique il est bien, physique il battre la. Attends, tout à l'heure, on est venu sur la colis, mais t'as le physique. On demande du reste. Physique, mais elle va bien. Balle tout faut ça, au sein de sport, ça va bien. Balobi, mon balle tout faut ça, le sport, ça bien. Tambola, faut ça, le sport, ça bien. Mon balle, faut ça, le sport, ça bien. Donc, tout ça, sur la moko awa, papa langa boni. Bien. Bon, on a évité, on a combat l'autre on te na combat te ko ça va mon kene zalaka. Ya, yo mo yebi mobile faut ça ande faut entraîner. Comme prof abonné na uti koloba so za mutu moko opération biso ni surtout les gars na batango ngapelo na zaki mutu opération mais tout traîner prof sikona za penindi avantage nini au physique ça là nzoto mutu avantage na ngozani faut mutu azolanda comprendre que a négliger physique mutu azolanda mais à comprendre l'utilité na physique za avantage belé première cause et kim sa maladie mususu ya na banzoto ozomono ezaka bien mobali to mwasi il faut que pratiquer eloko babengi physique ozomono lelo so tomoni na mukili ya lelo ata na libanda na poto batebe bakoma ko pratiquer yango na Afrique pe makambo ekoti eza malamu conseil na kopesa ozala mwasi oza mobali osenge ko pratiquer physique pour pratiquer physique ça oza souple na makambo belé ozo comprendre biso malgré to traînaka ezaka te to bendaka libende pour na kotenir mais to sala pe acte martial aux compagnes et je d'arrêt nyos mais ça malin on a CPL Ming. Ouais, merci beaucoup à l'UBS CPL Ming à continuer show naïe donc merci beaucoup on est déjà presque à la fin fidélité avec moi on est presque à la fin Tonito 6 à Nabiso donc il y a tant de choses ici tout ça déjà à la fin Tonito 6 à Nabiso on était là pour vous donner des news des infos directes claires donc à ne rien rater fidèle gentleman viens avec moi donc merci na balandi nyonso balandi biso de loin comme de près bato nyonso bapesa biso baprêta biso attention nos abonnés je salue maman Juliana Nzumba je salue derrière la caméra il y a fidèle gentleman et puis na réalisation tout ça na de Chris Nimi
papa na Brandon na Gabriela. Donc tout y a qui le na tonga le pour na to pesa biso makambu ya ba image. Comme je vois ici il y a des instruments ici. Tout y a qui te pesa biso mambo tali ba image, to le bela biso mambo za réel. Donc c'est un peu ça. On est là pour ne pas échapper rien, pour ne pas perdre rien. Non, ici c'est mieux pour dire des réalités. Donc, vous avez un professeur à Bisso, vous avez un pour la maman Julien Nzumba, et l'autre, il y a qui n'ont pas loin, c'est ça. Bossala tout le temps, bossala physique tout le temps, bah peut ce conseil pas professeur à lui, physique ils ont aidé dans ma bébé comme de la fa fait, donc c'est un peu ça. Papa, maman, pour nous à la même la durée à longue vie et c'est la physique. Au perdre des calories, moussous, malade, moussous et c'est la physique. Donc c'est un peu ça. Pour la lolo, tout ce qui a besoin de la mission de Michel Landi, ce n'est pas seulement de la musique, ce n'est pas seulement du théâtre, ce n'est pas seulement comédie, prédication, mais tout ça on a un angle nyonso. Papa, maman, au lembate, moi croche, au outil caillou nandaku, moi domino, ça fait du bien. Donc for today, that's all. Na pesimbote na bayon so balandi biso ba suite na bango na chaîne de contrôle de Mother TV. Le 19 mars c'est la journée de papa, jour à papa. Donc papa tout ba shalom na bino. Donc merci beaucoup tous ceux qui are fidèles gentlemen. Merci.